E aí, galera, tudo bem? Vamos para mais uma revisão do Ensino Fundamental 2. Hoje nós vamos ver os seguintes conteúdos: calcular os valores das variáveis de uma equação de primeiro grau com duas variáveis. Equação com duas variáveis. Calcular sistemas de equações de primeiro grau com duas variáveis. Nesses sistemas de equações de primeiro grau com duas variáveis, eu vou passar um exemplo pelo método da substituição e um exemplo pelo método da adição, ok? Vamos lá? Galera, então vamos começar. Nós vamos ver como calcular os valores das variáveis de uma equação de primeiro grau com duas variáveis. Como temos que fazer isso? Temos que substituir o valor da variável dado no exercício para calcularmos o valor da outra variável. Vamos para o exemplo. Então, primeiro exemplo. Então, olha só, eu coloquei aqui, eu fiz uma tabelinha, coloquei uma equação de primeiro grau com duas variáveis. Tem duas variáveis, porque nós temos x e y. E nós vamos ter que calcular o valor da variável y. Por que vai ser da variável y? Porque já foi dado os valores que ele quer que a gente calcule para x. Então, nós vamos calcular esta equação, achar o valor de y quando x for 0. Depois, achar o valor de y quando x for 1. E depois, quando x for 2. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós temos que substituir em cada quadrado desse, o valor do x. No primeiro quadrado, nós vamos colocar no valor do x, 0. No segundo quadrado, no valor do x, 1. E no segundo quadrado, no lugar desse x, a gente vai colocar 2. Então, vamos começar. Então, eu fiz aqui, não é 3x mais y igual a 0? Ou seja, 3 vezes x mais y igual a 0. Então, no lugar do x, eu vou colocar 0. Então, 3 vezes 0 mais y igual a 2. Então, tudo foi repetido, só trocamos esse x por 0. Como que vai ficar isso? 3 vezes 0 dá 0. Vou repetir o resto. 0 mais y igual a 2. Certo? Agora nós temos que isolar a variável y. Deixar a variável y, a letra, antes do igual sozinha. Então, eu vou tirar esse 0 e vou passar para o lado direito da equação. Então, ficou y igual a 2 menos 0. Porque o 0 aqui não tinha sinal, então ele vai menos para o outro lado. Óbvio, 2 menos 0 não vai fazer diferença, Esse 0 não vai fazer diferença. Eu podia calcular direto, mas para melhor entendimento, eu coloquei certinho. Então, y é igual a 2 menos 0. Quanto que dá isso? 2. Então, y é 2. Então, quando o x for 0, o y vai valer 2, nesta equação de primeiro grau com duas variáveis. Agora, nós vamos calcular quando o x valer 1. Então, no lugar agora do x, a gente vai colocar 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais y igual a 2. 3 vezes 1, 3, mais y igual a 2. Do mesmo jeito que nós fizemos no primeiro quadrado, nós vamos fazer aqui. Nós vamos tirar esse 3 e passar para o lado direito da equação. Vai ficar y igual a 2. Não estava mais 3 aqui, Então, menos 3. 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1. Certo? Então, quando x valer 1, o y vai valer menos 1. Agora, no terceiro quadrado, nós vamos trocar o x por 2. Então, no lugar desse 0, no lugar desse 1, nós vamos colocar 2. Vai ficar 3 vezes 2 mais y igual a 2. Certo? 3 vezes 2 vai dar 6. 6 mais y igual a 2. O processo é o mesmo dos outros, não muda. Agora, nós vamos deixar a variável sozinha, o y sozinho. Então, vai ficar y igual a 2, como aqui não tem sinal, ele é positivo. Vai para a direita da equação negativo, então 2 menos 6. 2 menos 6 vai dar
menos 4. Como que vai ficar? Quando o x valer 2, o y vai valer menos 4. Então aqui nós temos 3 possíveis valores. Então agora nós vamos estudar sistemas de equações de primeiro grau com duas variáveis. Primeiro nós vamos ver pelo método da substituição. Esse método nós vamos, como o título fala, substituir valores. Vamos para o exemplo. Então nós temos aqui, 5x mais y igual a 10. X menos 2y igual a 2. Uma equação depende da outra. Por isso é um sistema de equações, certo? Nós vamos usar então, para resolver esse sistema, o método da substituição. Eu falo sempre que esse método a gente usa 3 passos. O primeiro passo, nós temos que escolher uma equação. Escolher uma das equações. É bom escolher uma equação que tenha um menor número de coeficientes, de números, certo? Então, analisando essas duas, acho eu que a segunda é a melhor. Então, eu vou pegar essa equação, x menos 2y igual a 2. X menos 2y igual a 2. Ah, professor, mas eu posso pegar a primeira? Pode. Também vai chegar no mesmo valor, certo? Mas eu escolhi pegar a segunda, porque esse x ele já está sozinho aqui antes do igual. Então fica mais fácil eu isolar ele, certo? Então nós vamos fazer isso, isolar esse x, deixar esse x sozinho antes do igual. Então vai ficar assim, x igual a 2 mais 2y, certo? Tirei esse menos 2y daqui, passei à direita do sinal de igual com o sinal positivo, sempre trocamos o sinal. Esse é o primeiro passo. Agora vamos para o segundo passo. No segundo passo, nós temos que pegar a equação que nós não usamos. Aqui nós não pegamos a segunda equação, então no segundo passo eu tenho que pegar a primeira equação. Sempre eu tenho que pegar a outra, a que eu não usei no primeiro passo. Então vamos pegar aqui, 5x mais y igual a 10. 5x mais y igual a 10. Copiei certinho. Nesta equação, nós vamos trocar a variável isolada no primeiro passo pelo valor provisório que ficou. Então, no lugar do x nesta equação, eu vou colocar 2 mais 2y. No lugar deste x, eu vou colocar 2 mais 2y. Como vai ficar? 5, tá aqui ainda. Eu vou colocar entre parênteses, por quê? Porque isso daqui, certo? É um binômio, concorda? Tem 2 termos. Então eu sempre coloco entre parênteses, pois nós vamos ter que fazer a distributiva. Então eu coloquei 5 entre parênteses, esse valor, 2 mais 2y, 2 mais 2y, e repete o resto. Mais y igual a 10, certo? Agora nós vamos fazer a distributiva. 5 vezes 2, 10. 5 vezes mais 2y, mais 10y. Repete o resto. Mais y igual a 10. Agora nós temos que separar as letras dos números. Antes do igual, vai ficar somente as letras. Depois do igual, somente os números. Então ficou, 10 mais y igual a 10 menos 10. Ficou só os y's no primeiro membro e no segundo membro ficou só os números. Sempre quando trocamos de lugar, nós temos que trocar o sinal. Aqui eu repeti 2 vezes a mesma coisa, mas está redundante, não precisa, certo? É só uma vez. Então, separamos 10y mais y igual a 10 menos 10. Certo? Agora vamos calcular. 10y mais y e 10 menos 10. Então agora, ainda continuando com o sistema de equações de primeiro grau com duas variáveis, nós vamos ver pelo método da adição. Certo? Vamos ao exemplo.
Então, o exemplo que eu coloquei aqui, ó, x mais y igual a 2, x menos y igual a menos 4. Vocês me perguntam, professor, quando eu sei que eu posso usar o método da adição? Quando acontece isso daqui, ó, quando nós conseguimos zerar uma das variáveis. Como quando em uma equação nós temos uma variável positiva e na outra equação a mesma variável negativa, com os mesmos coeficientes na letra. Aqui, por exemplo, é mais um y e menos um y, então zera. 1 menos 1, zero. Se fosse mais 2y e menos 2y também, mais 3y menos 3y, também ia zerar, porque o 3 menos 3, 2 menos 2 vai dar tudo zero, certo? Então tem que observar isso, se dá para zerar uma das variáveis. Podia também ser no x. Não importa, pode ser tanto no y quanto no x. No caso, isso daqui vai dar para zerar o y, certo? Então nós podemos usar esse método da adição, ok? Então vamos lá. A primeira coisa então que eu falei para vocês, nós vamos zerar, né? Como que vai ficar? A gente passa um traço, certo? Embaixo do sistema. Daí nós vamos zerar, então, cortar essas variáveis que vai zerar. E vamos fazer a operação, somar esses dois, certo? Como é adição, nós vamos fazer uma adição aqui com essas letras. X mais x e 2 mais menos 4. Então, quanto que fica x mais x? Vai ficar 2x, certo? X mais x, 2x. Os y zeraram, então não vai ter que colocar eles. Tá, 2 mais menos 4 é 2 menos 4, né? Regra de sinal. 2 mais menos vai dar menos. Então, 2 menos 4 vai dar menos 2. Então, ficou 2x igual a menos 2. Uma equação básica de primeiro grau é só tirar esse 2, né, e passar para o segundo membro dividindo. Então, vai ficar x, ó, sozinho, igual a menos 2 dividido por 2. X vai ser quanto? 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos com mais, menos. Então, x igual a menos 1. Já achamos logo de cara o x. Precisamos achar o y. Para achar o y, é só nós escolhermos uma das equações, qualquer uma, não importa agora. Eu posso pegar qualquer equação. É diferente do lá no método da substituição, que eu tinha que pegar a outra equação. Aqui, nós podemos escolher qualquer uma delas. Eu escolhi o primeiro, que é positivo, que fica mais fácil. Então, ó, x mais y igual a 2. O que eu vou fazer? Eu não achei o valor do x já? Não achei que o x vale menos 1? Eu vou trocar, no lugar desse x, eu vou pôr menos 1. Então vai ficar menos 1 mais y igual a 2. Vou tirar esse menos 1 e passar para o segundo membro da equação trocando o sinal. Então, ó, y, eu não coloquei esse mais aqui, não tem necessidade, porque como é positivo, eu posso deixar sem mais aqui. Y igual o 2, que já estava ali, o 1 que estava no primeiro membro, vai para o segundo membro com o sinal trocado. Então, mais 1. 2 mais 1, 3. Então, nós já achamos também o y. O método da adição é bem simples, não é? Bem mais fácil do que o da substituição. Óbvio, quando dá para usar esse método. Ok? Existem outros casos que nós podemos deixar uma equação para ser usada no método da adição. Só que daí eu ensino para vocês mais para frente. Aqui eu estou explicando somente um caso básico, certo? Então ficou x vale menos 1 e y igual a 3. A solução vai ficar sempre, né,